Antes de irmos ao tema, boa noite especial a você que nós dá sucesso, né? É sempre um sinal de prestígio com a sua presença na Terça com Sucesso, né? O nosso tema de hoje, 13 empresas, 10 grupos e um líder macabro. O placar do ransomware. Boa noite, Clayton. Seja bem-vindo como palestrante. Fique à vontade aí para dar início na sua palestra. Boa noite, pessoal. A ideia é só abordar, bater um bate-papo, na verdade, sobre a questão dos vazamentos, né? Os últimos vazamentos no Brasil, né? Muitos desses não estão sendo expostos ali, né, para a mídia, né? Eu falo que a Globo não mostra. E aí a ideia é só mostrar alguns números aqui e alguns casos que aconteceram recentemente. O Romero, acabei mandando para ele algumas coisas e ele viu a volumetria disso, né? É uma coisa assustadora vamos dizer assim, nesse último trimestre, né? Não precisa nem ser nesse ano ainda, no último trimestre, está sendo bem acentuado. E vazamentos que aconteceram também lá atrás e agora tá estourando aí na mídia, né? Como o caso do iFood, que foi um dos casos emblemáticos ali, né? Passando aqui, a ideia é a gente falar um pouco do panorama geral disso, né, os casos recentes, né, os vetores de ataque que estão ocasionando isso, dar uma explanada sobre isso, qual o impacto para o negócio, né, e o que fazer agora, né, um pouco da visão do que o pessoal está fazendo e não tem visibilidade do que está acontecendo. Em relação ao panorama geral do Brasil aqui, nós caímos no ranking ali, né, estávamos em quarto, caímos para quinto em 2025, mas não se enganem, né, acho que em relação a ataques direcionados a vulnerabilidades e credenciais, nós continuamos em primeiro lugar, principalmente como líder em venda de credenciais, né? Então o Brasil é rico em venda de credencial, pela lei brasileira que é muito branda, né? Quem captura as credenciais não dá nada, mas quem usa, sim, né? Então eles capturam, vendem lá para fora e o ataque vem de fora para dentro do Brasil. Isso gera um impacto muito grande aqui para as indústrias brasileiras, para as empresas brasileiras, além da cultura brasileira, né, das empresas brasileiras, que é de correr atrás do prejuízo, né? Então, elas estão muito mais voltadas a pagar, né, depois que aconteceu, depois do impacto, do que se precaver, tá? Então, eu trouxe alguns números aqui que estão fresquinhos, peguei hoje ali, consolidei alguns números, né? Em relação a dados vazados ali no iFood, na Dark, está falando em torno de 43,8 milhões de dados vazados ali de usuários, né? Eles alegam que é em torno de 20, mas está sendo vendido 43 milhões de dados de pessoas. Hoje no Brasil nós temos mais de 30 grupos ativos, né? Bem ativos, na verdade. Tem uns outros que atacam, mas ativos, focados no Brasil, em torno de 30 grupos. E um custo aí, médio anual aí, por prejuízo por incidente é em torno de 6,2 bi. Desculpa, por ano, né? 6,2 bi por ano. Hoje uma multa ali da NPD está em torno de 50 milhões, que é o que está se esperando para o caso do iFood, ainda não foi soltado isso ainda, mas é um montante considerável ali. E aí, para amenizar essa multa, eles vão ter que apresentar a questão de planejamento de cyber, se eles tiveram semana de conscientização, campanhas de phishing, vários serviços ali para mitigar essa multa ali, tá? Então, a multa estimada ali hoje está em torno de 50 milhões, tá? Devido à quantidade de dados vazados ali, tá? Aí, em relação aos casos recentes ali, né, que vazamento confirmado mesmo foi o caso do iFood. Aqui eu fiz só um timeline aqui, né, uma linha do tempo do que a gente está falando. Em dezembro de o vazamento ocorreu em dezembro de 2025 em si, né? Em abril de 2026, que os criminosos anunciaram isso na Dark Web, devido à negação do iFood de pagar por isso, né? Então, o iFood se recusou a pagar os bitcoins lá para eles, e aí eles expuseram isso para a mídia, né? O que chama atenção é que
se não tivesse, né, vazado ali na Dark Web, se isso não tivesse ido para a mídia, ninguém ia saber, né? Então, isso eu falo que é um pouco de governança e tratamento de crise, né? Eles souberam que vazou, eles já estavam em negociação para pagar isso e depois recuaram, não pagaram, né? Pelo que estão dizendo, né? E eles não protegeram ali os seus clientes, né? Não soltaram um comunicado ali em janeiro, até porque eles têm, pela NPD, por boas práticas, 72 horas para comunicar isso. Isso vai ser um agravante para eles. Eles não soltaram isso para a NPD, e foram dados muito confidenciais ali, né, dados críticos, né? Então, eles alegam que não teve vazamento de cartão de crédito, mas na Dark fala que teve cartão de crédito. Mas tem e-mail, tem telefone, tem endereço, né, tem todos os dados da pessoa ali dentro. Tá? Aí em junho de 2026, o Tecmundo evidenciou isso, né, jogou isso para o mercado, aí, jogou isso para as mídias, que foram 1,2 milhões de usuários afetados. Né? E aí entra, né, fica estranho o negócio, né, de 43 milhões, né, que estava falando de 50, caiu para 43 milhões, e aí agora o Tecmundo está falando de 1,2 milhões. Então os números não batem. Eu acredito, né? Eu, Cleiton, acredito que seriam mais de 4 milhões. Né? Porque eu acredito muito mais na Dark do que na mídia normal. Né? Esses dados provavelmente foi via um vetor de ataque, que é o IDOR, que é uma vulnerabilidade de gerenciamento de credenciais, tá? Então, provavelmente alguma credencial sistêmica lá dentro do iFood, ou de um agente de IA, ou de uma aplicação, alguma coisa que causou esse vazamento, tá? E aí, o que eles estão falando que foi exposto, né? Que é o nome completo das pessoas, CPF, telefone, e-mail, endereço de entrega, né? Os endereços cadastrados por essa pessoa. Então, quem cadastra o nome, né? Coloca casa, coloca o endereço lá, coloca o trabalho. Então, a pessoa já sabe onde você trabalha e onde você mora, né? Os dados de servidores ali, públicos, gerais, e possível acesso via conta policial ali. Então, tem vários dados ali. Agora, por que esses outros dados do iFood tinha, aí é uma outra conversa que a gente tem que ter, né? O sistema é o CIRA, né? E que controlava essa parte de vulnerabilidades, tá? E essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade conhecida, né? Então eles não corrigiram, então é mais uma falha sistêmica ali. Vasculhando na Dark aí, esse é recente, né? Então eu peguei os mais recentes ali deste mês, agora do mês passado, né? De algumas empresas e alguns grupos, né? Que realizaram esses ataques ali de maio a junho de 2026. E aí vocês dão uma olhada aí, né? Tem empresas grandes ali dentro, e pelo menos eu não vi nenhuma dessas empresas se pronunciarem aí nas redes sociais, né? Nas mídias, ou para os seus clientes sobre um possível ataque, né? Bem sucedido ali dentro, tá? Por que aparece isso na Dark Web? Porque muitas dessas empresas já estão em fase de negociação ou já estão sendo expostos os dados na Dark ali, né, para venda, quem quiser comprar. Tá? Se alguma dúvida pode falar, gente, que eu não estou olhando a tela aqui, tá? Um outro ponto importante que ocorreu esse ano também foi a da Receita Federal, né, que foram dados, dizem que é um relato falso, mas tem, novamente, na Dark Web, tem prints de telas, tem evidências lá dentro dos dados. E esse vazamento ocorreu após a entrega do imposto de renda, né? Então, não está clara a quantidade de pessoas impactadas, né? O Brasil tem mais de 200 milhões, mas que os dados estão lá e atualizados, né? Então, eles esperaram todo mundo terminar o imposto de renda para coletar as informações, tá? Eles estão negando, né? O governo nega, né? Mas contra provas, né? É difícil ali ocorrer, né? Eu não comprei nada disso, eu não conheço ninguém que tenha comprado esses dados para ver se é real ou não, mas eles estão lá à venda, tá? Por alguns milhões. Aqui é um pouco dos vetores de ataque, né? Então, a parte de ransomware ali,
Os grupos que estão atuando no Brasil ali é o Lockbit, Bravox, né, que acho que o Blockbit é o pior ali, né, então, e o resgate era em torno de 4 a 50 milhões por resgate, então varia bastante. Eu não sei, eu tentei procurar qual o caso do iFood, quanto que eles estavam cobrando, né, eu não consegui achar essa informação, né, e eu também não quis entrar em contato com a pessoa que está vendendo para tentar descobrir, tá? É porque eu estou de casa aqui e aí acabo me expondo muito. Uma outra ponta é a parte de falha por autenticação ali, né? Então, agora tem uma solução em segurança chamada IAM, né? IAM, que é a parte de gestão de credenciais. Acho que muitas empresas não estão utilizando e por ser uma solução de médio custo, na verdade, nem é alto, é médio custo, mas que faz o controle de suas credenciais, né? Liberando permissão, bloqueando acessos, comissionando usuários e tudo mais. E isso está sendo um dos grandes vetores de ataque no Brasil, tá? Credenciais ficou como maior vetor de ataque do Brasil por anos, e agora, no segundo quarto desse ano, a questão de vulnerabilidades, exploração de vulnerabilidades ultrapassou. Depois de anos, passou para o primeiro vetor de ataque, né? O vetor de ataque mais utilizado no Brasil, muito voltado para a parte de inteligência artificial, né? Então, a parte de IA está impulsionando a exploração de vulnerabilidades no Brasil, né? No mundo, na verdade, né? Eu falo Brasil porque o Brasil, eu volto a falar que não investe em prevenção, né? Então, acaba sendo mais explorado, né? É muito mais fácil para eles. E aí acaba tendo a parte de distorção sem criptografia, né? Então, os dados são extraídos do ambiente, mas o ambiente do cliente não é criptografado. E aí depois o cliente alega que ele não sofreu ataque, mas os dados estão lá, que pode ser o caso da Receita Federal, tá? Em relação aos impactos do negócio aqui, né, a parte financeira, então os custos estão variando em torno de 4 a 50 milhões que estão cobrando, tá? Tudo isso você tem que converter isso em Bitcoin ou Ethereum, em criptomoeda, que depende do pedido, né? A multa da NPD tá girando em torno de 50 milhões, né? Porque os vazamentos estão sendo grandes. O custo de resposta forense ali pode variar de 500 mil a 5 milhões, depende do tamanho da companhia, né? Então, o perito forense é caro, é trabalhoso, além de custos com infraestrutura, né? Dependendo do disco que for utilizar, tem que trocar os discos dos servidores, se for on-prime, se for em cloud, tem que refazer a estrutura, dá um bom trabalho aí, por isso que essa grande, né, de 500 mil a 5 milhões ali. E impacta o negócio direto, né, queda de receita, tá? A parte reputacional é gritante, né, se os clientes percebem, o iFood teve impacto, até porque eles estão como um concorrente direto chinês aí. A cobertura negativa é prolongada, então, eventos prolongados e a falta de posicionamento, né, disso. Um caso, uma falha grande que teve aí, não sei se ficaram sabendo, do Nubank, né, que mandaram uma notificação para alguns clientes ali de execução, né, de algumas ações ali, e depois eles falaram que era um e-mail que eles deixam guardado, mas foi um estagiário lá, alguém que não deveria ter soltado. E até uma das fundadoras do Nubank veio a público se pronunciar rapidamente, então isso mostra uma boa gestão de crise, né? Onde ela veio se pronunciar o que ocorreu, como ocorreu, né? Para os clientes ficarem calmos, né? Porque eles poderiam também ser acionados ali por manipulação do meio financeiro, né? O Bacen poderia cair em cima deles, então eles se pronunciaram muito rápido em relação a isso. Tá? Um outro impacto também é em relação a profissionais, então profissionais gabaritados, né, evitam trabalhar em empresas que tiveram esse tipo de mídia, né? Então acaba difícil reter profissionais ali, estrelas no mercado, tá? Em relação ao regulatório legal, você tem, igual eu falei, a NPD por boas práticas é 72 horas, né? Não está escrito isso, mas por boas práticas considera 72 horas, eles falam que tem que ser rápido, mas eles não definem exatamente isso, tá? A responsabilidade solidária, então, em relação a se eu impacto alguma outra empresa, eu sou corresponsável por aquele impacto, e aí
Então, se alguém entrar pela minha empresa e da minha empresa acessar outra empresa, eu sou corresponsável, se eles provarem isso, né? E aí a multa é compartilhada, tá? Ações coletivas, a titular de dados, então os clientes do iFood poderiam estar processando eles ali em relação a isso. E a due diligence em relação a parceiros e clientes ali, né? Que pode vir a NPD começar a cobrar isso em relação às empresas. Uma das recomendações aí que eu trago, né, que acho que é o café com leite das médias e grandes empresas, é a parte de um plano de resposta, né, para esse tipo de coisa. Igual eu falo, o Nubank acabou demonstrando isso para todo mundo ali. Eles trabalharam isso com maestria, né, e muito rápido, apesar, né, do erro, né, do stag, né, sempre é culpa do estagiário. Mas eles foram rápidos nesse tipo de resposta, né? A parte de identidade que eu falo que é importantíssimo no Brasil, né? Não só como vulnerabilidade, né? Mas ter essa parte de gestão de identidades mitiga muito, né? Essa questão de ataques bem-sucedidos e principalmente essa parte do fator de autenticação, né? Então ativem todos possíveis, né? Imagináveis que vocês puderem. Tá? A parte de classificação de dados sensíveis, né? Então, quando você tem a questão de dados sensíveis, você consegue criptografar e descaracterizar eles com algumas soluções, né? Se tivesse uma solução dessa nesses dados vazados aí desse pessoal, muito provavelmente ele poderia ter pego os dados, mas não vai ser legível, né? E isso reduz o impacto ali para a companhia e em relação às multas também que a gente comentou. Existem soluções chamadas de Cyber Threat Intelligence, que a gente vai começar a soltar alguns artigos ali na Sucesso sobre isso, que resolve a questão do monitoramento da Dark Deep Web para pegar isso rápido, né? Então, a questão de credenciais vazados, a venda de dados da companhia e proteção da marca, tá? Isso é um dos pontos importantes ali. Bancos costumam ter de 3, 4. Tem clientes nossos nos Estados Unidos, banco nos Estados Unidos, que é cliente nosso, que tem 9 soluções de CTI, né, pra vocês entenderem a importância disso. E o que eu falo é a parte que o ser humano é o elo mais complexo da área de cyber, que é a parte de treinamento, de conscientização, campanhas de phishing, né, provinhas realmente ali, eu acho que é importantíssimo isso, em toda a cadeia, né, desde o C-Level até o cargo mais simples da companhia ali, porque todos são sujeitos a ataques, né, e hoje com o advento ali da IA, isso está muito mais direcionado com os spear phishings ali, muito mais focados em pessoas mesmo, né, não só mais em grupos. Antigamente era para a empresa inteira, depois caiu para setores, né, era ataques direcionados para setores financeiro, para a área operacional, para a área de tecnologia. Agora não, os ataques são direcionados às pessoas, né, com a IA. Eles conseguem desenvolver isso muito mais rápido, tá? E aí eu deixei algumas perguntas, eu acho que a parte desse level ali, né, deveria se fazer constantemente, né? A parte de detecção e resposta a incidente, qual o tempo que isso demoraria dentro da companhia, né? Eu acho que muita empresa saiu comprando soluções de segurança, né, próprias ou terceirizando equipes de SOC, com ferramentas, né, licenças pagas ali, com ferramentas open source e tudo mais. Eu sou um cara que gosta de coisas open source, mas isso vem impactando muito a área de cyber por causa da qualidade. A gente tem que entender, né, por esse level, que uma ferramenta open source você ganha em custo, mas você perde em mão de obra, né? Porque você precisa de uma equipe muito bem treinada e high level ali para conseguir colocar isso né, afiado ali para identificar uma vulnerabilidade ou um incidente de segurança. Né? Isso é importantíssimo, ter equipes preparadas para isso. Então aí sai elas por ela, aí vai muito do perfil da companhia e qual é o apetite de risco dela, tá? Mas para nossas trabalho na Ecora lá, eu acho que a gente não oferta mais soluções open source devido ao tempo que a gente tem que ter, os laboratórios que nós tínhamos que ter, o custo disso estava ficando muito alto para manter essa ferramenta tão alinhada com uma ferramenta de mercado, né? Então você pega um CIEM de mercado aí, você tem laboratórios espalhados globalmente, né?
né? A gente aqui no Brasil tinha um laboratório aqui que fazia análise e análise para conseguir incluir casos de uso e integrações ali. E mesmo assim não chegava nem perto de um fabricante. Então a gente optou por abolir essas ferramentas open source e usar ferramentas de mercado, porque vai o nosso nome junto, né? Nossa etiqueta embaixo ali que a gente protege o cliente. Por isso que a gente optou por isso. É um exemplo, tá? Um outro ponto importante é a parte do DPO, né, nas companhias. Então, então tem um serviço chamado Tabletop que simula crises nas companhias. Nós também temos esse tipo de serviço lá, tanto para a parte de C-level como a parte técnica. E aí é muito voltado para a parte técnica, a parte de treinamento desses C-levels, né? Então, como que ele aciona a NPD, que tipo de informação, que tipo de formulário, o tempo que tem para se comunicar, né? A equipe de marketing, como se posiciona no mercado, qual o prazo. Então, a gente trabalha em cima disso, isso é importantíssimo para os C-levels entenderem isso, né? Outra coisa importante é a parte de cadeia de suprimentos, né? Que a gente fala de fornecedores. Parceiros, fabricantes, isso é extremamente importante, o elo, né? Como, um exemplo, a gente tem muito cliente na área financeira, a gente percebeu que, como os clientes estão muito, né, maturidade alta em cyber, eles começaram a atacar os fornecedores dos bancos. Então, eles descobrem quem são os fornecedores dos bancos e atacam essas companhias, porque eles não têm o grau de maturidade que um banco tem. E através de algum sistema que está integrado com o banco, eles executam um ataque. Né? Então, vocês entenderem como está ficando importante a cadeia de suprimentos ali, tá? De fornecedores. Um plano de comunicação, que é o caso que eu falei do tabletop que resolveria, tá? E a questão de recuperação e backup, né? Então, a gente tem muita empresa aí que tem backup, mas nunca testou e nem sabe se funciona, né? E o backup é quente, que a gente fala, né? Ele tá na rede, ele tá vivo. E essa é uma outra grande falha, né? Assim, porque se ele invade um atacante entra no seu ambiente, ele vai procurar principalmente o backup, porque ele vai tentar também criptografar o backup, né? E você vai perder os dois. Então, sempre o backup não ficou conectado ao seu ambiente principal, tá? Não tem nenhum tipo de conectividade. Fica offline. Acho que é isso. Tentei passar rápido aqui. Uma visão geral, aí eu acho que deixa abertos aí, como a gente falou, né, Valmir, para debate e a gente começar a conversar aqui sobre os sistemas. Legal, bacana. Nós já temos aí uma manifestação aí. Parabéns aí. Olha, excelente, muito bom. Cara que sabe é outra coisa, né, Valmir? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode. Não, aqui duas perguntas de um pouco conhecimento que eu tenho de cyber, mas eu sempre escutei que quando tem um ataque de cyber, na verdade, o ataque já estava lá dentro faz semanas. Nunca o ataque entrou hoje e fez o ataque hoje. Ele, na verdade, quem ataca fica, tipo, aprendendo como é a rede do cliente, quais são os arquivos importantes, né, onde vai doer mais, esse tipo de coisa. Nesse momento do pré-ataque, eu vou chamar assim, isso pode ser monitorado por alguma ferramenta? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta... se quiser, faz essa primeira, depois vou para a segunda. Vai ter resposta. Assim, Varalo, em relação a isso, antigamente a gente falava que um atacante de ransomware, principalmente, né? Ele estava num ambiente em torno de 90 dias, de 90 a 120 dias, para conseguir obter acesso full ao ambiente. Isso hoje caiu para menos de um mês, tá? Okay. Porque hoje, até a CrowdStrike, é um dos maiores fabricantes, né, de soluções de cibersegurança em ação de EDR, eles falaram que o ataque mais curto em relação a um atacante entrar no ambiente, fazer elevação de privilégio, que é o quê? Conseguir um acesso privilegiado no ambiente, demorou, em torno de 46 segundos, pra você ter ideia. Né? Isso, antigamente, demorava dias, meses para fazer, né? Então, com o avanço ali da IA, isso virou muito complicado, tá? Então, por isso que, assim, é extremamente importante nós termos soluções de segurança e estar com o ambiente segmentado, né? Então, o NCAS está aí, é o cara também de redes muito bom de segurança. Ele sabe que a parte de segmentação de rede é extremamente importante no ambiente, né? Porque isso vai dificultar o atacante. E existem ferramentas, algumas ferramentas para isso acontecer, né? A ferramenta principal numa área de segurança hoje é o CIEM, que vai correlacionar todos os logs do ambiente e emitir os alertas ali para uma equipe, né, de monitoramento. E ele, se ele tiver
algumas features ali de consora, outras coisas, ele consegue já bloquear, né, reter o ambiente, ali, isolar até alguém verificar se isso é real ou não. Que é o que eu falei, a ferramenta do open source, você tem que fazer isso na mão, né? Quando você tem uma ferramenta de mercado ali, você consegue automatizar isso com playbooks que a gente fala, né? Então, ela identifica e já restringe esse ambiente e dá o alerta, né? Você usa esses playbooks meio que pronto já. Senão você tem que fazer tudo na mão, esse correlacionamento. Não sei se ficou. Entendi. Eu tirei minha imagem aqui porque está começando a pipocar, então tá me escutando aí. Só minha segunda pergunta é rápida também, é só quando a gente fala que vazou informação, eu entendo que, sei lá, a informação saiu do ambiente do cliente, por exemplo, é como se o atacante fizesse um download na informação. Ele saca fisicamente a informação daquele ambiente e faz uma cópia para outro lugar, né? Nesse processo que às vezes as bases são gigantes, você também não tem como identificar que está sendo feito algum tipo de download, ou isso é feito de forma que é pouquinho em pouquinho? Como é que na prática funciona um vazamento? Ou seja, é de uma vez, é picado? Como é que funciona isso com a tua experiência? Isso costuma ser feito picado, tá? E pelos últimos clientes que eu tive a infelicidade de ajudar, no sentido de o ataque foi bem sucedido. Quando você puxa isso no Firewall ali, no AF, em soluções de borda ali, em relação ao link da operadora, você vê que eles fazem muito isso à noite, essa extração, e aos finais de semana. Então, eles estudam a empresa, né? E aí, durante o dia, eles vão tirando de pouquinho, né? Uma média, para dar uma subida, eles vão subindo devagarzinho, estabilizam isso e continuam fazendo aquele download, né? E aí, aos finais de semana, como teoricamente cairia esse consumo, eles aumentam o download deles. Por quê? Porque as ferramentas não vão alertar. Né? Se tiver uma ferramenta de observabilidade, ela não vai alertar que teve um aumento de tráfego muito grande, porque ele manteve aquilo durante a semana e durante o final de semana também. É que deveria ser um comportamento não usual, né? Ou seja, por isso que eu pergunto, porque, assim, tipo, se é um download, ou seja, para que endereço está dando esse download, ou seja, aí daí é uma questão aqui de política do Fire, ou seja, aí é a governança Exatamente. do Fire, tá bom. Isso porque, Obrigado, assim, por obrigado. isso que tem ferramentas como o DLP, tem várias ferramentas ali dentro que deveria ter, porque eu falo que segurança é uma cebola, né, cheia de camadas. Cada solução tem a sua função. É uma E cebola para deveria chorar? pegar. Não, é uma cebola para. É, É uma cebola para chorar? é para Tá chorar, né, descascando cara? a cebola, vai chorando. E eu acho que o que acontece, que eu percebo, as empresas de médio e grande porte, elas têm em torno de 40, 60 soluções de cyber hoje dentro de casa, mas ferramentas muito mal parametrizadas, cara. E aí isso gera um problemaço assim para o ambiente, né? Então, primeiro porque as plataformas elas não estão integradas, então eles deixaram nichos, né? Então, eu sou da área de TI, eu cuido da parte de CMDB, eu cuido dos ativos. Só que o ativo da companhia é a base de segurança. Aí a TI não quer passar para a área de segurança. Aí quando a segurança vai olhar, tem o Shadow IT, tem um monte de coisa que ela não consegue enxergar. Aí ela vai bater na área de TI, a TI se sente exposta. Aí ela não passa mais nada para a área de segurança. Cara, vira uma loucura. Por isso que a gente está falando muito hoje em dia em segurança, que é o software de nova geração, é a integração das soluções. Então, se você pegar uma plataforma de ASM, que a gente fala, que é Access Security Manager, que é onde você integra todas as suas soluções de segurança de uma plataforma, dentro de um dashboard, só você consegue ver tudo. Porque ali você vai conseguir gerenciar tanto quantidade de ativos, que aí você vai alimentar a área de TI, você vai alimentar a área de governança, todo mundo vai se alimentar da mesma base, tá? Então é sempre importante a integração das soluções e uma boa governança em relação a políticas, tá? Ficou claro aí? Obrigado, Cleiton. Imagina. Beleza. Duas perguntas que eu acho que são perguntas que você disse simples, Varala, mas esclareceu bastante mesmo a visão, inclusive esse conceito aí das camadas de cebola e as várias soluções que acabam entrando aí, né? Nicásio, tem o Márcio na sua frente, tá? Deixa o Márcio aí fazer a pergunta. Vai lá, Márcio. O Cleiton, você mencionou o iFood, né? E eu acredito que não só o iFood, a Receita e empresas que têm sistemas modernos, eu acredito que são sistemas novos e muitos deles estão na nuvem, né? E quando você vai lá e contrata a nuvem,
Eles mostram ali que tem várias certificações de segurança. Você falou aí, acho que questão de certificação, gestão de acesso, que parece até uma coisa muito simples, né, de ter e tá falhando. Então, isso está acontecendo com muitos sistemas que estão na nuvem, né, e os fornecedores de nuvem não estão disponibilizando para os seus clientes toda essa segurança, porque a gente sabe um grande banco, uma grande empresa, para entrar na nuvem, tem um monte de exigências, né? E a nuvem normalmente vem até de um país estrangeiro, onde a regulação é mais complexa, né? Então a gente ouve assim, olha, estamos tranquilo de ir para esse fornecedor, porque lá o nível de exigência no exterior é maior que aqui no Brasil e eles já estão preparados para esse nível de exigência. Então, eu queria saber como que está esse ambiente, né? Tão suscetível e com muita gente na nuvem. Me dá a impressão que tem muita gente indo e usando a nuvem sem requisitos confiáveis de segurança. Então, eu queria ouvir a tua opinião disso daí. Ô, Márcio, eu vou te falar, assim, sinceramente, eu acho que o que está causando isso é a imaturidade das empresas de cyber no Brasil, né? Assim, das empresas que cuidam de cyber. Vou te falar o seguinte, em cloud é mais perigoso do que em on-premise, né? Se você olhar. O vetor de ataque aumenta lá na nuvem, são mais vetores de ataque, e o pessoal, só porque está na nuvem, tem esse conceito de estar protegido, né? Quando eles falam que é protegido, eles falam que os sistemas da AWS, da Azure é seguro. Não que o seu sistema que vai colocar lá vai estar seguro, né? Você tem que colocar Firewall, você tem que colocar o WAF, você tem que colocar EDR nas suas máquinas. Tudo que você deveria ter on-prime, você tem que jogar isso para a nuvem, né? Alguns desses fornecedores de cloud, né, eles fornecem algumas dessas soluções, né? O problema é que algumas dessas soluções elas estão muito voltadas para o ecossistema deles, né? E aí quando você cria um servidor lá e coloca várias aplicações lá dentro, isso não é o ecossistema deles. Você tem que proteger, né? E aí você quer usar somente as soluções deles, né? Isso gera várias vulnerabilidades, né? Então, eu não vou ficar falando de fabricante aqui, mas tem nuvem que fala, não, eu tenho uma gestão de vulnerabilidade, eu tenho uma solução de gestão de vulnerabilidade. Aí você fala, puta, legal, então eu vou contratar a solução da. Quase que eu falo fabricante aqui. Eu vou contratar de vocês, então, essa solução. E aí, quando você vai ver, ele só entrega as vulnerabilidades das soluções dele. E aí, se você instala lá um Windows lá dentro, sei lá, um velho lá, um XP, sei lá, por algum motivo, fazer um POC, sei lá, um Windows Server antigo, você tem vulnerabilidade, só que ele não pega. Porque ele está focado nas vulnerabilidades do que ele está te oferecendo. A partir do momento que você compra uma máquina, né? Uma infraestrutura a serviço ali, e você coloca coisas vulneráveis, ele não pega. Então você teria que ter ferramentas para proteger isso e pegar essas vulnerabilidades. E aí que está o problema. O pessoal está achando que só aqui on-premise é muito perigoso, eu vou jogar para a nuvem. Aí ele joga para a nuvem. Aí joga para lá e fala, pronto, agora eu estou sossegado. Agora eu tô em paz. Aí é que mora o perigo, né? Porque eu falo o seguinte: a pior segurança é aquela que você acha que você tem. É melhor você saber que não tem e criar planos de contenção do que você achar que tem e ficar tranquilo. Sim, porque até um discurso, né, de venda, né? Ou não sei se é o discurso dos fornecedores ou até do executivo aqui mal informado, né? Que ele coloca que você indo para a nuvem, você vai reduzir custos com equipe, com treinamento de equipe, com várias situações, né? Agora, é impossível, assim, como que eu vou para a nuvem sem saber o que eu estou deixando aberto, né? Sem saber o risco que eu estou correndo, né? Então, eu fiquei bastante surpreso aí com o que você está falando, porque a gente sempre ouve. Bom, eu trabalhei em grandes bancos, eu acho que eles estão num nível É outro diferenciado nível. ainda em relação a isso, né? É. É, é, agora, quando você fala outras empresas aí de renome que tem aí milhões e milhões de clientes com todas essas vulnerabilidades, realmente a gente tem um contexto bem grave, né? Eu vou te falar que eu falo com muita empresa, tá? Assim, por semana.
Empresas que são meus clientes e empresas que não são, e eu estou prospectando junto com o comercial ali. Eu não sou do comercial, mas eu apoio o comercial em muitas reuniões técnicas ali. E muitas empresas que às vezes eu fico bobo, assim, de ver o que eles têm. O que eles não têm, na verdade, né? Empresas grandes, muito grandes, de renome no mercado, que não tem. E aí, assim, tá completamente exposta, né? E aí eu pago para ver. É o que eu pago para ver. Mas em relação à cloud, não é só porque está em cloud que está segura. Pelo contrário, você tem muito mais vetores de ataque ali. Porque realmente você cria vetores de ataque porque você não se protege quando você vai para lá. Tá? É um ponto de atenção. Quando você vai para a nuvem, não fica mais barato. Isso é outro mito, né? Inicialmente, fica mais caro até você começar a regular as chavinhas ali, balancear, e realmente com o tempo você ganha isso, né, atualizações de infraestrutura, tudo mais, aí começa a ficar mais barato. Pelo menos as que eu participei até hoje, quando você migra um ambiente total para a nuvem, ela costuma ficar mais cara do que um on-premise. Por isso tem empresas hoje fazendo um movimento híbrido, né? Algumas coisas vão para lá e outras ficam aqui, dependendo do contexto da companhia. A parte de bilhetagem em cloud é muito complexo, né? Essa parte de billing lá. Então, se a pessoa não souber fazer uma boa gestão, ela costuma ficar mais cara. Principalmente em relação às soluções de segurança que você vai colocar. Você coloca um CIEM que tem log para todo lado, sobe, desce, aí seu CIEM fica onde? Ele fica on-premise, ele fica na nuvem, ele fica na nuvem do fabricante, essa troca de dados, quem faz, quem paga, é bilhetado, não é? Entendeu? Aí tem que começar a analisar um monte de coisa. Bem complexo. Também perguntas simples, colocação inteligente. Obrigado aí, Cleito. Nicásio. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Fala aí, meu amigo. Beleza, Cleiton? Eu gostaria de fazer um complemento aí na primeira pergunta do Roberto, você acabou me citando, né? Uhum. Tem alguns tipos de ataques mais institucionais, e aí normalmente são de grupos hackers de países contra outros países, que o objetivo é ficar... Tem várias nomenclaturas, né? Seria, de repente, ataque silencioso, né? Que o objetivo deles, na verdade, não é expor, a princípio, nenhuma vulnerabilidade ou causar nenhum tipo de dano, porque, na verdade, eles não querem ser descobertos. Então, eles ficam ali, eles invadem um sistema, normalmente público, de governo, e ficam lá de forma que ninguém perceba que eles estão lá, e o objetivo é espionagem, é coletar informação. Então, eles não vão causar nenhum dano de ransomware ou coisa parecida e vão evitar se expor dentro dos sistemas para que ninguém descubra que eles estão ali. E acho que já foi noticiado, né? A China já fez isso nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos acabou descobrindo e aí, enfim, isso daí expõe um problema gigante também, porque às vezes você já foi invadido e talvez nesse nível não para empresas, né? Mas em questão aí, indo mais para o setor público, acho que vocês estão comentando bastante também aí sobre o iFood, mas recentemente, acho que um pouco antes do iFood, teve o vazamento do INSS também, né? E aí, não sei se vocês trataram do tema aqui, né? Eu não participei das outras reuniões. Falamos. Não, e aí, tratamos profundamente, né? Nessa linha, não é só empresa pública, né? Essa questão de entrar ataque silencioso. Existe uma empresa chinesa que estão falando na Dark Web, que teve roubo de informações de uma empresa brasileira, concorrente, então vocês vão saber quem eu estou falando, eu acho, né? Que entrega comida, que eles fizeram essa espionagem aí para coletar dados dos seus clientes, de mercado, para eles entrarem no mercado brasileiro. Então, isso está bem quente na Dark Web, e o próprio, né, quem sofreu o ataque ali, começou a correr atrás disso para entender como que isso tá, e se estão ainda coletando essas informações, tá? Parece que eles entraram até com suborno de funcionários, porque o negócio foi bem feio em cima disso, nessa linha aí, tá? Eles não queriam derrubar a empresa, eles só queriam coleta de informações, inteligência da companhia, para eles replicarem um modelo de negócio no Brasil para ganhar mercado. Ali é complicado. Perfeito.
E eu gostaria de fazer uma pergunta também, um assunto que está quente aí no momento, né? Não sei se vocês trataram também desse assunto, acho que não. Sobre a Anthropic, né? E o assunto está quente agora no momento, mas já vem sendo divulgado há muito tempo que a inteligência artificial mais recente dele estava descobrindo vulnerabilidades aí em muitos sistemas, né, e vulnerabilidades muito antigas que ninguém nunca descobriu, né. Eu cheguei a ver alguns casos aí de vulnerabilidade de 25 anos atrás, de 16 anos atrás, que ninguém nunca tinha percebido, e a inteligência artificial deles descobriu, e o caso ganhou repercussão porque os Estados Unidos proibiu o uso de pessoas estrangeiras, né. Eu estudei, tá? Eu pessoalmente estou estudando, na verdade, sobre isso. E realmente tá agressivo o negócio. Na verdade, a gente não consegue. Quando chega num ponto, ela te bloqueia. Ela fala que, né, ela dá uns erros lá e ela não permite mais. Tem um processo que você entra com uma requisição solicitando liberação. Se você provar que você é né, se você tem boa índole, que você trabalha com isso, mas no sentido de proteger, não de ataque. Então, aí parece ter um formulário, eu não achei ainda esse formulário, não entendi ainda, mas pelo que eles estão dizendo na Dark Web lá, que eu estou pesquisando, eles falam que você consegue burlar de alguma coisa, de certa forma, isso, tá, Cássio? Mas realmente já vinha utilizando a IA por isso que ela se tornou o maior vetor de ataque no Brasil hoje, acho que globalmente está se tornando, por causa da IA. A IA está conseguindo explorar as vulnerabilidades muito mais rápido, e a partir do momento que você consegue explorar, você consegue se movimentar muito mais rápido no ambiente, tá? Os Estados Unidos tá querendo bloquear isso, cara, mas não vai conseguir. Não vai segurar, tá? Eu acho. Eu vi uma notícia, só complementando, que até os funcionários da Anthropic, que são estrangeiros, eles não poderiam ter acesso a essa ferramenta nova, né, deles. E aí a Anthropic acabou criando uma outra ferramenta aí sem essa capacidade toda de exploração, né? Mas é um problema aí, né? Enfim, eu ouvi dizer de quebra de criptografia, né? Então... A Intel lançou esse mês o primeiro chip quântico, né? Semi-quântico. Então, você imagina isso, né? Um chip semi-quântico ali, com uma IA potente, qual é o impacto disso no mercado em relação à cibersegurança? Tá estranho o negócio. Legal. Boas colocações, viu, Cássio? Bacana mesmo. Boa resposta, viu, Cleito? O Júlio está aí com a mãozinha levantada também, Júlio. Depois tem o Edson e nós já estamos chegando aí nos 10 minutos. Legal, vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Fala, Julião. Ô, Cleiton, nesse comentário que você falou aí do ponto de vista de vulnerabilidade, né, que os hackers fazem a invasão aí, vão levando o privilégio, né, para poder conseguir os acessos. Sobre assim, a gente falava, né, a questão aí, acho que de 2, 3 anos atrás, né, os ataques aí por força bruta. Então, isso hoje praticamente existe ainda, as invasões de força bruta, ou com o advento aí da inteligência artificial aí, isso já está ficando em desuso pelos hackers? Eu acho que pelas grandes corporações está ficando em desuso. Grandes corporações hackers, estou falando, né? São grandes organizações. Eles fazem isso, mas essa parte de ataque bruto, para reduzir a potência de resposta. Então, ele sobrecarrega o sistema com isso, mas, na verdade, os principais ataques, não estão sendo mais feitos dessa forma. Então, é muito hoje em relação à credencial e vulnerabilidade. E aí, quando você tem uma credencial válida, que é isso que eles estão entrando, né? Esse é o problema. Eles não estão entrando com força bruta, quebra de credencial, eles estão entrando com credenciais válidas, credenciais vazadas, né? Ou compradas, né? Então, eles estão entrando com credenciais. Se você não tinha uma ferramenta ferramentas de gestão, né? Então, ali, uma solução de IAM, para fazer esse controle, quem acessa, o que acessa, a parte de comportamental do usuário, para limitar isso,
é uma bomba relógio, né? É muito provável que você vai ter um ataque bem sucedido. Porque vulnerabilidade é igual secar gelo, eu falo, né? Toda hora aparece um, né? Igual um Gremlin, assim, cara, ele vai espalhando, né? Assim, é uma coisa impressionante. E as empresas não têm mão de obra suficiente para isso, né, Júlio? Então a gente tem que ser realista, né? Primeiro que as empresas têm Shadow IT, que é o jantar que a gente fez com a Sucesso lá. As empresas têm muito Shadow IT hoje em dia. Então o Shadow IT é o que mais tem vulnerabilidade. Você não conhece os equipamentos, você nem sabe que ele existe, então você imagina atualizar o sistema operacional dele, né? Feito isso, então ele está conectado na internet. Então, eu já cheguei em cliente que o cara falou, eu falei assim, tem um Fire aqui. Não tem esse Fire, desligamos já faz 6 meses. Não, o Fire está conectado na rede. Não tá. Eu falei, então como tem esse IP aqui, ó? Não, mas ele não tá. Eu falei, cara, mas tá aqui. Eu tô batendo nele aqui, tá aqui, né? E o cara teimando comigo. A gente foi atrás, no CPD, tava lá no chão, o Fire ligado, conectado na rede, porque eles esqueceram de descomissionar. Então isso acontece muito, mas muito mesmo, né? E tem switch embaixo de mesa, porque o cara queria um hubzinho para pôr mais cabo. Empresas grandes. Isso sempre vai ter, né? Enquanto não levar o grau de maturidade das empresas, isso é inevitável, vamos dizer assim. É a forma que as empresas sobrevivem, na verdade, né? Porque também se acaba com isso, se ela não tiver governança adequada a processos, enfim, ela não vai sobreviver. E só para fechar aqui, um comentário em linha que você disse da questão aí das empresas migrar para a nuvem, né, por ter tido experiência de já trabalhar em operadoras, isso também aconteceu com conectividade, né, até então as grandes instituições financeiras trabalhavam sempre em redes fechadas, MPLS, e com o advento aí do SD-WAN, né, isso elas foram muito, né, de peito aberto para a internet, né, fazendo todo o transporte aí das suas aplicações, seus dados sensíveis, enfim, e ninguém mais usa a rede MPLS, então e assim, eu vejo que eles migraram bastante aplicações em cloud, só que eles deram um passo para trás e fizeram essa questão que você falou, vamos trabalhar com as nossas soluções. Conectividade continua ainda, né, que é o mundo sem volta, permanecer na internet, porém aplicações core mantém, né, on-premise, e algumas coisas que podem ser levadas à nuvem, né, correndo o risco aí, eles estão levando. Então, só para fazer esse paralelo com conectividade também. Você viu na parte de conectividade, tem um vazamento grave em relação a links satelitais. Tinha uma falha e descobriram que estava vazando todos os dados nos links satelitais. Depois você pesquisa, você vai descobrir isso aí. Então, tinha uma vulnerabilidade muito alta lá nos links satelitais e eles estavam sendo explorados. Né? Então, é difícil, cara. E aí o link satelital é um link dedicado, é como fosse uma PDS. Então, tá na internet. Tá na internet, está no mundo, né? Tá na chuva para se molhar, né? Não adianta. Isso aí, obrigado, Júlio, por ter feito. Obrigado, Cleiton. Também ajudou bastante aí. O Edson, você estava com a mão levantada, por favor. Cleiton, obrigado pela apresentação. O Cleiton, pegando ainda aquele gancho de que o ataque foi feito explorando a credencial, né, como se diz, ele invadiu e foi explorando aumentar o nível de credencial até pegar uma credencial de alto nível, entrar lá pelo CIRA, né, e coletar os dados. Que aprendizado ficou aí para o pessoal não deixar isso acontecer de novo, ou pelo menos se precaver? Eu trabalharia muito se fosse a parte de governança, acho que falhou governança ali, né? Governança tanto na parte de políticas, como na parte de configurações para manutenção de segmentação de rede, a parte de criptografia, tem várias camadas que falharam ali, tá, Edson? Primeiro que o sistema conseguiu acesso ao sistema e não teve um duplo fator de autenticação, né? Isso mostra a quantidade de dados vazados, não teve um limitante, né, de download ali, igual a gente comentou aqui já. Então, tem casos de uso ali nos playbooks que deviam ter sido feitos parametrizados ali, criados casos de uso e não foram ali dentro do ambiente. A parte de uma ferramenta de gestão de identidades ali pesadas, porque a gestão de identidade ela não só controla o que você acessa, mas como você acessa e até que ponto você vai, né? E isso mostra essa questão também. Mas a questão deste caso específico do iFood, eles estão alegando que tem tem outras coisas envolvidas, tá? Coisas muito mais pesadas envolvidas em relação a esse vazamento, né? Que não foi um simples ataque, né? Foi um ataque meio que financiado para obter sucesso. Que, igual eu falei, em relação a concorrentes, tá? É isso que está rolando. Obrigado. Legal. O Roberto
levantou a mão aí, por favor, Roberto. Opa, estão me ouvindo? É, Boa noite, obrigado, Cleiton, nada. pela palestra aí, pela apresentação muito, muito interessante e muito realista, né? Com fatos concretos aí. E, mais uma vez, entra aqui em ação o Forrest Gump. Então, a gente tem... Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa no ano de 1989 e ocorreu o seguinte, num final de semana, essa empresa estava numa fase de crescimento e ela tinha um banco de dados, né, de clientes bastante significativo, mas ela queria ampliar de forma mais significativa ainda. Então, num determinado final de semana, eu trabalhava na área de redes e eu fazia plantão aos finais de semana. Então, num sábado à meia-noite, chegaram 2 caminhonetes carregadas de fita magnética, que naquela época as redes eram muito restritas, né? E a orientação prévia foi que ninguém circulasse pelo elevador, pelos corredores. A sala que eu trabalhava ficava no mesmo andar do CPD, e os proprietários daquele acervo entraram no CPD sem nenhum funcionário, eles tinham domínio completo do ambiente, descarregaram as fitas, e isso ocorreu da meia-noite até as 2 da manhã, e foram embora. E essa empresa, para você ter uma ideia, eu fiquei lá 2 anos e meio, ela cresceu 4 vezes, né? Saiu de X para 4X, em termos de clientes. Então, essa base de dados que foi adquirida, né, contribuiu muito com essa alavancagem. Agora, eu fiz esse comentário porque, assim, a gente tem roubo de carga, a gente tem roubo de qualquer ativo, né? E existe na legislação a responsabilização tanto de quem pratica o roubo como de receptadores, né? Então, no caso de cyber, eu não sei como é que está essa questão, porque, às vezes, o tipo de roubo ou de ataque se diversificou, mas tem esse caso, por exemplo, ou alguns casos, né, em que o roubo é feito para proveito próprio, né, de um grupo ou de uma empresa, né? Então, assim, a gente tem na legislação elementos ou ferramentas, né, jurídicas aí para conter esse processo ou para penalizar de forma significativa aqueles que praticam não só o ataque, mas aqueles que se beneficiam dele? É o que o que eu falei, quem coleta os dados, ele não existe nada pesado, é só uma infração, vamos dizer assim. O problema é quem usa. Quem usa, sim, é crime, né? Quem usa esses dados. A questão é que quem está usando está lá fora do país, né, Roberto? Eles são vendidos lá para fora, então o Brasil não tem acesso a esses cybercriminosos, né? Então a jogada é exatamente essa. Você coleta aqui e vende lá para fora, né? Por isso que nós vendemos bastante credencial, porque os dados são coletados daqui e vendidos lá fora. E esse cenário ele se repete também com celulares, né? Hoje você tem uma base de celular ela é roubada, por mais iniciativa que o governo tenha de e-mails e bloquear celulares, ele é vendido para fora. Então, você não consegue bloquear, né, esse mercado externo, que aí também vem esse mercado que você está falando, externo de dados, né, de informações. Mas essa questão da segurança, eu acho que quando for aprovado e tiver em trâmite o projeto de cibersegurança, que é criar uma agência parecida com a de proteção de dados, né, vem uma determinação, né, porque aí ela, de uma certa forma, vai envolver todos esses fornecedores e vai atribuir responsabilidade para um profissional que esteja dentro do iFood, né, a ter uma responsabilidade ali no seu CPF, por ter sido negligente, ou a própria empresa, além da multa da LGPD de vazamento de dados, vai ter a da penalização de uma falha. Então, eu acho que isso, eu não sou muito a favor de crescimento do governo, mas eu acho que para essas regulações é importante que, por exemplo, eu tenho o iFood, eu tenho Receita Federal, eu tenho INSS, se eles pegarem o meu CPF e cruzar com esses
caras, eles sabem toda a minha vida, sobre absolutamente tudo, inclusive a questão do INSS, né, em que estágio eu estou, quantas vezes eu fiquei fora ou não do trabalho, dinheiro para lá, dinheiro para cá, é impressionante. Bom, nós estamos chegando ao fim, faltam 5 minutos, eu não sei se alguém quer se manifestar, muitos aqui estão ouvindo, mas podem falar, ainda temos 5 Valmir, minutos. só fazendo um comentarinho, já que a gente tem um tempinho extra aí, né, você comentou em questão de celular e tudo mais, né, conversando esse final de semana com um conhecido, né, ela teve o celular furtado na rua, né, lá na região do centro, do Brás lá, era um iPhone 17 de última geração, e todo mundo acha que isso ter um iPhone é sinônimo de segurança, né, e na verdade não. E assim, tudo bem, perdeu o celular, ou foi roubada, e entraram na conta, não tinha dinheiro na conta corrente, o que fizeram? Fizeram um leasing, né? E assim, o fato do aparelho é só um meio, mas como que o banco, agora está processando o banco, porque como que uma pessoa que não é ela, né, como que o banco conseguiu aprovar um leasing para uma outra pessoa? Porque deve exigir, sei lá, reconhecimento biométrico, sei lá, fazer análise de perfil, como que o banco libera isso, né, mediante uma situação dessa? Então, Mas aí, o banco Júlio, também, a instituição financeira, sua... tem que ter camadas de segurança para ver o perfil do cliente, enfim. Isso tem no... O seu dado, sua biometria tá no celular, é só saber extrair. Já tá lá, já tem. Em relação à sua imagem, tem deepfake hoje. Você consegue fazer tanto imagem como voz. Tá difícil para os bancos também, cara. Não, eu entendo, claro, mas eu até pensei, poxa, se um dia eu for roubado meu celular, qual que vai ser meu plano de ação? Eu já tenho que ter isso mapeado, porque eu não posso dar tempo pro bandido fazer essas coisas. Sei lá, como eu não tenho iPhone, por exemplo, meu Android, acho que a primeira ação minha será desvincular todos os dispositivos da minha conta Android. Segundo passo, sei lá, entrar em contato com o banco e falar, reseta as minhas senhas. Entendeu? E muita gente não sabe, acha que está fazendo configuração no celular, mas quando você for roubado, você tem que agir rápido, né? Você tem que ter um plano de ação pessoal para quando isso aconteça, para evitar que você tenha essas dores de cabeça. Ah, eu não tenho dinheiro na conta do banco, o ladrão vai roubar o quê? Igual fizeram um leasing com essa pessoa, um financiamento na conta dela, e ela está respondendo por isso, né? Então, é uma situação muito complexa que a gente vive, né? É verdade. Bom, faltam 3 minutos, o Edson levantou a mão. O pessoal já fica aqui, ó, só se cair, tá? A conexão, porque realmente a gente obedece o final da conexão. Tenham todos uma excelente semana, é um prazer ter ficado com vocês aqui, foi muito bom. Vai lá, só complementar o que o Júlio falou, que eu não acho absurdo o ladrão conseguir fazer. Eu acho absurdo o banco, depois de saber que o ladrão fez, não querer desfazer. Você comprovar que não foi você e o banco não querer desfazer o leasing e você ficar pagando a prestação do leasing para o banco. Aí eu acho tudo total. Já aconteceu com a minha mãe, depois você prova que não foi você que fez o empréstimo, você que fez nada, o banco não quer devolver o dinheiro, não quer fazer, não quer ir atrás do dinheiro do ladrão, porque ele pode rastrear a conta para qual foi desviado o dinheiro, mas o banco não quer fazer. Ele continua cobrando, porque ele, de uma certa forma, ganha com esse roubo, né? Você está pagando o juros do leasing. E ele que ganha o juros do leasing. Exato, é um produto que ele vende, né? Ele está aumentando a venda deles, né? Esse é o maior absurdo. Eles se aproveitam da fragilidade, né? É um lucro para o banco. Beleza. Parabéns, Cleiton. Obrigado mesmo aí pelo. Parabéns. Obrigado, viu, Cleiton? Mais uma vez. Foi ótimo estar com vocês aqui. Parabéns aí, Cleitão. Valeu, Leonardo. Tema sensacional, muito bom. Cara. É uma aula. Obrigado. É uma aula bacana. Bom ter você aqui. Boa noite. Obrigado. Valeu, gente. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Abraço. Valeu. Até a próxima.